Esse livro, Elimine a Pressa, definitivamente, do John Mark Comer, ele inspirou essa série de mensagens. Muito daquilo que nós vamos ver hoje de noite foi retirado desse livro. Então eu já quero fazer essa menção. E vale muito a pena que você esteja nesse encontro, nos próximos 2 que nós vamos ter, para pegar esse tema por inteiro. E se você quiser aprofundar mais, eu recomendo muito que você leia esse livro, porque existem muitas coisas que nós vamos ver aqui que não está no livro, e coisas que estão no livro que nós não vamos ver aqui. Vale muito, muito a pena. Bom, nós conversamos, tudo começa, né, vamos falar assim, com uma conversa de 2 pessoas extraordinárias. Você sabe quando você tem alguém que você admira muito da sua área? Você deve ter alguém que você admira muito da tua área profissional, não tem? Agora você imagina 2 pessoas das que você mais admira conversando. Imagina isso? Mas já imaginou? Bom, você faria de tudo para estar numa conversa dessas, certo? 2 grandes pessoas, 2 grandes personalidades da fé cristã hoje estavam conversando. E uma delas, chamada John Ortberg, ela pergunta para o outro, Dallas Willard, pergunta assim: o que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? Você consegue imaginar, sinceramente, uma pergunta mais importante do que essa? O que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? A gente quer ser tanta coisa, o que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? E o Dallas Willard, que é um dos maiores nomes da espiritualidade cristã hoje, sabe o que ele disse? Ele olhou para o outro e disse: elimine a pressa da tua vida. Elimine a pressa da tua vida. E aí os 2 começaram a conversar um pouquinho sobre a pressa, o que ela significava hoje. E aí o que recebeu a resposta disse: tá bom, já anotei aqui. E o que mais? O que mais eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? E o outro disse: mais nada. Se você eliminar a pressa da tua vida, você vai conseguir. E aí ele ainda acrescentou: a pressa é o grande inimigo da vida espiritual da nossa época. Gente, eu acho realmente que a pressa é uma das coisas que mais define o nosso comportamento hoje. Está todo mundo correndo, né? De compromisso em compromisso, aí a gente chega no domingo e diz: nossa, já é domingo de novo, e amanhã tem mais. Você pergunta para um amigo na rua como é que você está, o amigo sempre responde: tudo bem, estou correndo bastante, mas estou bem. E é verdade, a gente está correndo bastante, seja por causa do nosso trabalho, seja por causa dos nossos filhos, ou porque a gente não sossega. Vamos ser sinceros, que às vezes a gente poderia até descansar, mas a gente sempre arruma uma coisa para fazer, já viu? Sempre correndo, sempre com pressa. Agora, a grande questão que nós temos visto é: será que a pressa tem nos feito bem? Honestamente, sinceramente, eu vou dizer para vocês, os momentos em que eu mais errei como pai, foi quando eu estava com pressa. Os momentos onde eu fui mais rude desnecessariamente com os meus filhos, o momento onde eu mais perdi oportunidades de ensinar eles, de guiar eles por bons caminhos, foi quando eu estava com pressa. Os meus piores momentos, como marido, como cônjuge, foi quando eu estava com pressa. Digo para vocês com toda a segurança do mundo, a pressa tem desgastado em muito os nossos relacionamentos. Mas não só isso. No vídeo de abertura, vocês viram uma frase do filósofo Sêneca dizendo: a pressa é a irmã da ansiedade. Outra coisa que caracteriza muito a nossa época, além da pressa, é a ansiedade. E às vezes a gente pode pensar que isso é uma coincidência. Não é. A pressa, ela alimenta a ansiedade dentro de nós. E a gente vive ansioso, vive preocupado, vive com o coração a mil. Em grande parte, isso vem da pressa. A pressa tem feito mal para a nossa saúde emocional, mal para a nossa saúde física. Às vezes a gente não almoça direito, ou a gente não tira tempo para cuidar da nossa saúde fazendo exercício físico. Por quê? Por quê? Porque a gente está com pressa.
Porque não dá tempo. E se a gente agora olha para a nossa vida com Deus, qual que é o maior empecilho de hoje para as pessoas cultivarem uma vida espiritual rica? Pressa, não dá tempo. Hoje não dá, semana que vem talvez, aí semana que vem não dá também, aí hoje agora correr, agora eu fui orar, dormir, não. Pressa. Gente, o John Ortberg, ele fala um negócio muito interessante, ele diz, o maior perigo que nós temos hoje, os cristãos correm hoje, não é a gente largar a nossa fé, não é a gente virar ateu, não que não seja um perigo, isso pode acontecer também, mas não acontece com a maioria das pessoas. O que acontece, um grande perigo, é nós estarmos tão apressados, é nós estarmos tão desatentos, tão ocupados, tão preocupados, que a gente acaba se contentando em viver uma vida medíocre. Deus fica no segundo plano, né? Ele fica com aquele tempinho que quando dá, quando sobra, e a gente vive uma fé que não é vibrante, que não é uma fé viva, que não é uma fé que realmente nos renova e nos impulsiona no nosso dia a dia, e a gente acha que está bom. Esse é o maior perigo, por causa da pressa. Por isso, o apóstolo Paulo, olha só, acho que essa frase resume muita coisa. Em 1 Tessalonicenses 4,11 ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Paulo está dizendo assim, ei, no que tiver ao teu alcance, se esforce para desacelerar. Eu sei que é difícil, gente, para mim também é, eu não quero dizer para vocês que eu estou prontinho com isso, não, mas onde for possível, onde você encontrar brechas, desacelere, veja a pressa como uma inimiga na maior parte do tempo. Eu sei, existem momentos em que a gente precisa ter pressa, mas essa pressa que toma conta da nossa vida, que nos desliga dos nossos relacionamentos e da nossa fé, essa pressa a gente precisa ver como uma inimiga, a gente precisa ir combatendo ela, onde a gente puder, esforce-se para ter uma vida tranquila. Bom, e para a gente ver hoje um grande passo para isso, deixa eu falar sobre algo chamado tédio. Eu acho que quem nasceu depois de 1995 mal sabe o que é isso, né? Tédio. Para quem nasceu aí antes, né? Para quem os mais novos, os adolescentes aí que estão com a gente, tédio é mais ou menos o que a gente sente quando a conexão do Wi-Fi está ruim. Aí a gente fica, é mais ou menos isso que a gente sente. Só que há um tempo atrás, antes de nós termos os celulares, o tédio era muito mais frequente. O que a gente fazia quando a gente estava esperando uma consulta médica? Nada. Às vezes folheava a revista, e quando cansava da revista, por incrível que pareça, a gente costumava conversar com as pessoas que estavam ali. Tédio, né? Isso fazia parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Muitas vezes quando a gente estava numa fila, esperando para ser atendido, a gente tinha esse momento de não fazer nada. Hoje, nós quase não temos mais esse momento de tédio. Por quê? Por causa dos celulares. Olha só, uma pesquisa da Microsoft mostra que 77% dos entrevistados afirmaram que quando nada ocupa a sua atenção, a primeira coisa que eles fazem é pegar o seu celular. 77%. E eu imagino que os 23% estavam com um filho pequeno e só não estavam mexendo no celular porque o celular estava com o seu filho. Meu palpite. E, gente, não se preocupa, né? Eu não quero que a gente volte para uma era pré-digital, que todo mundo agora jogue seu celular pela janela. Não é isso. Eu só quero que você perceba que esses momentos que nós tínhamos de tédio, muitas vezes eram momentos de nós pararmos, pensarmos na nossa vida. Eram muitas vezes momentos de nós refletirmos um pouco no nosso coração, nos sentimentos que nós tínhamos aqui dentro. Era muitas vezes um portal que nós abrimos para a oração, para nós nos conectarmos com Deus, e hoje nós não temos mais. Eu acho que o único lugar que nós ainda não usamos o celular é no chuveiro. E isso vai mudar porque eu já descobri que tem capinha para você colocar no box do chuveiro, para você colocar seu celular e poder usar ele lá. Eu acho que isso é o apocalipse, gente. Mas
Tudo bem, né? Vamos lá. E aí o que acontece? Essa hiperatividade digital, que faz parte da nossa época, que a gente está sempre mexendo em alguma coisa ali no celular, no eletrônico, no mundo digital, uma conexão com o mundo, está tirando em muito, e a gente sabe disso, a nossa habilidade de nós estarmos presentes. Presentes para as pessoas que estão ao nosso redor. Vai dizer que você nunca estava num restaurante e você viu um casal jantando no restaurante, mexendo no celular em vez de conversar. Ou a gente já não fez isso? O mundo digital está tirando a nossa habilidade de estarmos presentes para as pessoas. Está tirando, olha só, a nossa habilidade de estarmos presentes para nós mesmos, entendendo o que está se passando no nosso coração. Essa hiperatividade que nós temos está tirando a nossa percepção de tudo aquilo que é belo e bonito ao nosso redor, que a gente já não olha mais, e está tirando a nossa habilidade de estarmos presentes para Deus. Será que existe alguma prática que a gente pode ter para pausar a nossa vida, para desacelerar o nosso coração, para nos conectarmos com Deus, com nós mesmos, com as pessoas? Será que existe alguma prática, alguma coisa que a gente possa fazer para a gente desacelerar e se conectar com aquilo que realmente importa? Tem. E é isso que eu quero ver com vocês hoje, como a gente pode desacelerar e se conectar com o que mais importa na vida. E nós vamos pegar uma prática, nada mais, nada menos, olha só, que foi realizada e testada pelo próprio Jesus. Para a gente entender isso, a gente vai ali para o Evangelho de Marcos capítulo 1, onde a gente vê o primeiro dia de Jesus como Messias. Se você quiser saber como foi o primeiro dia de Jesus como Messias, vai lá em Marcos 1, você vai ver. E foi mais ou menos assim: Jesus, de manhã, leciona lá na sinagoga, dá aula. De tarde, ele cura a sogra do Pedro. Depois ele entra numa multidão de curas, ele cura inúmeras pessoas, ele expulsa inclusive muitos espíritos malignos, de acordo com Marcos capítulo 1, e ele chega ao final do dia naturalmente exausto, depois de um dia cheio, de um dia corrido, de um dia literalmente como os dias de hoje, um dia de pressa. Agora, olha só, e aqui está o ponto central, como Jesus faz para renovar o seu coração. Olha só o que Jesus faz para renovar as suas forças. Marcos 1,35 nós encontramos o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Espera aí. Jesus poderia ter renovado as suas forças, Jesus poderia ter renovado a sua alma, depois de um dia corrido, apressado, de tantas formas, né? Não sei, talvez se eu fosse Jesus, eu teria renovado meu coração, assistindo uma Netflix no final da noite, maratonando uma temporada, acordando tarde no outro dia, de repente sair para dar uma caminhada, depois dessa caminhada ter um café da manhã bem longo com os meus discípulos, mas repara, não foi isso que Jesus faz para renovar seu coração, para se proteger no meio de uma correria danada. Jesus levanta de madrugada, antes da pressa começar, antes da correria se estabelecer, ele vai até um lugar calmo, um lugar silencioso, para ter um momento com Deus. Isso, para Jesus, era o que mais o renovava, isso era o que mais protegia ele da pressa, isso era aquilo que fazia com que ele conectasse de novo, se conectasse com a sua alma. E aí talvez você vai pensar assim: tá, Jorge, mas será que não foi só aí? Será que não foi só nesse momento? Aliás, desculpa, olha só, logo depois de ter esse momento de renovação, olha só o que acontece. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Os discípulos acordaram, disseram:
Cadê Jesus? Tem aqui um monte de pessoas para serem atendidas, Jesus não está. Vamos procurar ele. E vão procurar Jesus. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Você percebe aqui a pressa? Todos estão te procurando. Jesus, a coisa está andando, Jesus. As curas de ontem bombaram no Reels do Instagram. A hashtag Jesus está sendo compartilhada por todo mundo. Tem muita gente para atender. Vamos lá. Você percebe que isso aqui é a voz da pressa? Tem muita coisa para fazer. Acelera. Vai. E olha só, Jesus responde: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus, de uma forma calma, está dizendo: não vou acelerar, eu vou para outro lugar. Eu quero que você perceba aqui uma coisa. Jesus ter tirado esse momento a sós com Deus, não só foi o que renovou ele do cansaço do dia anterior, como foi também o que protegeu ele da pressa que ainda viria. Esse momento com Deus ajudou ele a entender o que Deus queria dele, o que é papel dele e o que não era, o que eram demandas que ele precisava atender e o que não, e protegeu ele de não entrar novamente num ciclo de pressa. Mas não é só aqui que Jesus faz isso. Olha só, em Lucas capítulo 5, diz assim, todavia as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha só, muita gente atrás de Jesus, muita gente. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ei, isso não aconteceu só naquele momento. Quanto mais a vida acelerava, mais Jesus tirava tempo para parar e estar com Deus. O que é interessante, porque eu digo por mim também, o perigo que a gente corre, e que muitas vezes a gente cai, sendo bem sincero, é quanto mais a gente tem coisa, o que é uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado? Quando a nossa agenda nos aperta, qual é uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado? Nosso tempo com Deus. E aqui Jesus está mostrando o oposto. Quanto mais a agenda me aperta, mais eu preciso desse tempo com Deus. E aí de repente a gente pode pensar, não, mas isso é só uma questão de Jesus, não é uma coisa para mim. Olha só, em Marcos 6 a gente vê o seguinte: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles, os discípulos, não terem tempo para comer. Você já estava com tanta coisa na agenda que você não tinha tempo de almoçar? Já aconteceu com você? Você está com tanta coisa que não deu tempo de almoçar? Eles estavam assim. Olha só o que Jesus faz. Jesus então lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos: está corrido? Tá. Está puxado? Tá. Sabe o que você precisa mais na sua vida? Você precisa mais na sua vida não é de mais um episódio da série que você está assistindo. Tem uma coisa que você precisa mais. O que você mais precisa na sua vida não é um bom filme com um vinhozinho ou uma cervejinha. Não, tem uma coisa que você precisa mais. Sabe o que você mais precisa na sua vida? Um tempo com Cristo. Isso é o que mais você precisa. Você já parou para pensar o que realmente te reabastece? Pensa um pouquinho, o que realmente te renova? Se faz essa pergunta. O que quando você está fraco te fortalece? O que quando você está angustiado te traz paz? O que quando você cai te levanta? O que quando você está triste pode te trazer ânimo?
O que realmente te renova na vida? E agora a segunda pergunta é: você realmente está fazendo uso disso que tanto te renova na sua vida? Tá? Se Jesus respondesse essa pergunta, ele ia dizer: sabe o que mais me renova na vida? Sabe o que mais renova vocês na vida? Um momento com Deus. Um momento com Deus. Por isso, gente, o primeiro princípio que a gente vê aqui, não pode ser outro, né? Separe um tempo diário de conexão com Deus. E eu sei que nesse momento a gente começa a fazer uma lista de justificativas, ou mesmo de desculpas, mas George, é que eu tenho um filho pequeno, né? Jesus não tinha, eu tenho TDAH, eu não sei, eu tenho um trabalho que me cobra muito, eu não consigo parar para estar com Deus. Vamos voltar? Jesus precisava de um tempo a sós com Deus. Jesus precisava de um tempo a sós com Deus. Será que nós não precisamos? Jesus tinha tanto para fazer em tão pouco tempo. Ele tinha que salvar a humanidade em pouquíssimo tempo. E ele tinha esse tempo, porque era isso que o renovava. Ele não via esse tempo com Deus como mais um compromisso na sua agenda, ele via como aquilo que o reabastecia para tudo aquilo que iria vir. Sabe, imagina comigo, só uma situação meio hipotética aqui, que um Uber, ele tem tanta corrida para fazer, que ele olha para a sua agenda e pensa: o que eu posso tirar aqui para mim poder atender mais passageiros? E de repente ele olha assim: separei 20 minutos para abastecer o carro no posto, não preciso disso, e ele tira o abastecimento para que ele possa fazer mais corridas. Isso vai dar certo? Não. Por quê? Porque o carro vai parar. Mas é exatamente isso que a gente faz. A gente está tão corrido que a gente tira aquilo que nos reabastece de verdade, que é a nossa vida com Deus, e aí a gente acha estranho quando a nossa alma para. É que a gente tirou justamente o que não podia tirar. O Henry Nouwen, ele é um padre holandês que escreveu mais de 40 livros sobre espiritualidade cristã. Tem alguém que sabe do assunto? Esse cara aí. Ele diz assim, não estamos levando a vida espiritual a sério se não reservarmos um tempo para estar com Deus e ouvi-lo. Eu sei que é corrida, eu sei que tem um monte de coisa, mas se a gente não tira um tempo para estar com Deus e ouvi-lo, a gente não está levando a vida espiritual a sério. É necessário. Gente, me diga um relacionamento que seja na nossa vida que funciona bem sem a gente tirar tempo juntos. Nenhum. Imagina que um casal não vai tirar tempo juntos. Eles vão ficar cada vez mais desconectados e distantes. Certo ou errado? Certo. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Se a gente não tira esse tempo com Deus, nós vamos estar nos sentindo cada vez mais distantes dEle. A Madre Teresa, certa vez, conversou com o Henry Nouwen, esse da última fala, e o Henry Nouwen pediu para ela um conselho de espiritualidade. De novo, uma conversa inusitada que eu gostaria de ter visto. E a Madre Teresa disse para ele o seguinte: bem, quando você passar 1 hora por dia adorando o seu Senhor, e nunca fizer nada que sabe ser errado, você estará bem. Resume tudo, né? Mas deixa eu pegar a primeira parte. Enquanto você precisa tirar 1 hora por dia para adorar a Deus. Eu sei que talvez para muitos aqui 1 hora por dia vai ser muito, mas se você conseguir tirar 15, 20 minutos para estar com Deus, isso já pode mudar muito seu coração, já pode mudar muito sua vida. Separe um tempo diário de conexão com Deus. E aí, de repente nesse momento, você deve pensar assim: Jorge, mas assim, eu já fiz isso, já separei um tempo de oração, de ler Bíblia, mas eu sinceramente não me senti muito renovado. Gente, eu sei disso, tá? E eu sei que muitas vezes para mim também essa foi a experiência. E depois de muito tempo eu descobri o porquê. Eu descobri porque muitas vezes o meu momento de oração ou de leitura bíblica muitas vezes não realmente me trazia paz.
Sabe por quê? Porque muitas vezes eu fazia ele com pressa. Pressa. Eu sentava para orar, ou sentava para ler uma passagem bíblica, mas pensando no que eu tinha que fazer. E fazendo rapidinho, porque eu tinha outras demandas para cuidar. E não é assim que isso funciona. Vamos voltar aqui para o texto? Olha só. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. O Novo Testamento bíblico foi escrito em grego. A palavra grega que está aqui para deserto é eremos, da onde vem eremita ou ermo, né? Que significa literalmente lugar deserto, lugar isolado, lugar solitário, lugar silencioso. Olha só. O que a Bíblia está sugerindo é que você faça desse momento com Deus um momento de desconectar, um momento de sair do ruído, um momento de sair da pressa, de respirar fundo, de olhar para dentro do seu coração, de abrir seu coração para Deus, falando as tuas angústias, de parando em silêncio, ouvindo aquilo, tentando entender o que Deus está falando para o teu coração, de sim, ler um versículo ou uma passagem bíblica, seja num devocional, numa leitura contínua, como você quiser fazer, mas tentando entender o que Deus quer falar para ti naquele momento. Separe um tempo diário de conexão com Deus e silêncio. E o silêncio externo até é fácil, né? A gente acorda antes das crianças, pega uma xícara de café e fica tranquilo. Ali a gente tem o silêncio externo. Sabe o que eu acho que é o mais difícil? É o silêncio interno. A segunda tarefa é a gente silenciar um pouco as vozes do nosso coração. Aquela conversa difícil que a gente teve no último dia, que a gente ficou rebobinando, sabe? Ou as angústias que a gente tem, os pensamentos que vão vindo, pipocando, mas a gente pode e deve nesse momento se esforçar para silenciar essas vozes, se concentrando naquilo que Deus tem para nós. Isso é transformador. A ideia é, que o John Mark Comer inclusive coloca no livro, entenda o seguinte: separe um horário e um lugar do seu dia. Um horário e um lugar. Minha sugestão é, de manhã cedo, acorda 15 minutos antes da pressa, ou 20 minutos antes da pressa. Vai para um lugar sossegado. Sabe qual é a minha sugestão? Pega uma caneca de café e vai para uma janela. De preferência uma janela para algum lugar bonito. Uma árvore, qualquer coisa assim, se for possível. Chega lá e a primeira coisa é, respira. Respira, fecha seus olhos, se conecta com os teus sentimentos, começa a entender o que você está sentindo naquele dia, e normalmente a gente começa a perceber os sentimentos ruins, normalmente a gente começa a perceber a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa inquietação. Daqui a pouco a gente começa a sentir também a gratidão que a gente tem, a alegria. Se conecta com os teus sentimentos, fique lá o tempo que você precisar. Depois, encare aquilo que for bom, encare aquilo que for ruim. Se você tiver algumas angústias, entregue elas para Deus, faça uma oração silenciosa, diga: Deus, eu te entrego isso, te entrego aquilo. Essa é a experiência que Jesus está nos ensinando. Depois, se concentre naquilo que Deus quer te falar para aquele dia. Eu acho muito bom quando a gente tem uma passagem bíblica que vai nos guiando, que pode ser a voz de Deus naquele momento. Leia um salmo, leia um dos evangelhos da Bíblia, uma parte. Depois pensa um pouquinho, o que Deus está querendo me dizer por isso? Ora novamente. E aí sim, você está pronto para um novo dia. E se durante aquele dia vier alguma coisa que de novo bagunça a tua vida, que de novo agite teu coração, que de novo te deixa angustiado, preocupado, se você puder, volta para o teu lugar silencioso. Se você puder, volta para aquele cantinho, ou para outro cantinho, que às vezes pode ser um cantinho do seu trabalho, às vezes pode ser até o banheiro. Respira, ora,
Se conecta com Deus. Reflete nos teus sentimentos. Pede para Deus cuidar do que está agitando o teu coração. E vai de novo. Gente, isso é cura. Isso é o que falta na nossa vida. Isso é o que falta no nosso coração. É ali que Deus está nos reabastecendo. E se a gente não fizer isso, de novo, palavras do livro, sabe o que acontece com a gente? Primeira coisa, a gente começa a ter um sentimento de distância de Deus. Igual aquele casamento que marido e esposa não têm mais tempo juntos. Não tem nada de errado, não estão brigados, mas se sentem distantes. A gente às vezes se sente distante de Deus. É um dos primeiros sintomas. Segundo, a gente começa a se distanciar de nós mesmos. E aí qualquer coisa que vem contra a gente já nos ofende. Qualquer coisa qualquer crítica já nos desestabiliza, porque a gente já não sabe mais quem a gente é. A gente precisa que os outros nos digam. Terceiro, a gente começa a ser invadido por uma corrente, por um rio de ansiedade, de preocupações que começam a tomar o nosso coração se a gente não tem esse momento com Deus. Depois a gente é cometido por um sentimento de cansaço, de sobrecarga. Parece que a gente tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo a consciência do Deus que caminha ao nosso lado. Em seguida, muitas vezes a gente acaba adotando alguns escapes. Porque a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente não tem mais nem a energia necessária para buscar a Deus. Aí a gente acaba, adotando doses mais fáceis, mais baratas. A gente senta no sofá, em coma, trocando de canal, vendo alguma coisa para assistir. Começa a rolar feed, story no Instagram, porque isso não exige esforço literalmente nenhum. Muitos acabam recorrendo ao vício de pornografia. Muitos acabam fazendo isso. E a nossa alma vai adoecendo cada vez mais, porque ela não está sendo nutrida. E aí muitas vezes acabam entrando doenças emocionais. Se você não quer viver isso, tire esse momento com Deus, escuta essa, que fez você para ser abastecido por Ele mesmo. Tire um tempo com o Deus que fez você para ser abastecido por Ele mesmo. Último pensamento. No nosso culto de aniversário, algumas semanas atrás, teve um casal de amigos nossos que fez uma viagem de 4 horas para estar aqui com a gente. Ida. Só para vir no culto. Eles saíram da cidade deles, andaram 4 horas de carro, chegaram, participaram do culto, dormiram lá em casa e no outro dia de manhã, 4 horas de carro de volta. Mais que isso. Eles têm 4 filhos. E aí, para administrar a situação de filhos e escola, eles ligaram para os avós das crianças, que moravam 2, 3 horas de distância para ir lá cuidar deles. Então, olha, o esforço deles para chegar aqui foi ligar para os avós se deslocam 2, 3 horas, chegam lá, cuidam dos netos, eles se deslocam 4 horas, participam do culto. Voltam 4 horas e os avós voltam 3 horas. Quando eu vi que eles fizeram tudo isso para estar aqui com a gente, eu pensei, nossa, me senti muito especial, muito valorizado. Falei, caramba, tudo isso para estar com a gente. E aí eles estavam lá em casa, eu lembro que naquele domingo de noite, por causa até do culto, eu estava bem cansado, mas eu não queria ir dormir, porque eu queria valorizar o esforço deles. Então, por mais que eu estava cansado, eu esperei eles dizerem, vamos dormir? Eu disse, vamos. Eu queria aproveitar cada minuto. Olha o esforço que eles fizeram. Você já parou para pensar o esforço que Cristo fez para fazer parte da tua vida? Não foram 4 horas de carro, gente. Foi abrir mão de uma eternidade. Abrir mão da sua glória divina. Jesus fez isso para viver na tua vida. Ele desceu do céu. Ele passou 33 anos num mundo difícil, com dor, com traição, com tanta coisa difícil. Ele não precisava disso, mas ele fez isso por amor a ti. E por fim, ele foi abandonado, exposto e morto numa cruz, porque essa era a única forma de te reconciliar com Deus, de reconectar com Deus, com a fonte de renovação da tua alma. E Jesus ressuscita, e hoje nós podemos viver uma vida com Deus. Jesus fez tudo isso para que você pudesse, onde você está, silenciar e perceber a presença dEle.
Se para ti tirar 15, 20 minutos por dia para estar com Ele é muito, pense no que Ele fez para estar na tua vida. Eu queria muito convidar vocês a avaliarem o que você tem feito para renovar a tua alma. Tem funcionado? Avalie um pouquinho, o relacionamento com Deus tem sido uma prioridade real na sua vida? E por favor, não avalie a tua palavra, não avalie os teus discursos, avalie as tuas atitudes, o tempo que você tem dedicado para isso. O relacionamento com Deus é realmente uma prioridade na sua vida? Queria convidar você a tomar uma decisão hoje, firme no coração. Você que está com a gente na internet, você que está aqui presencialmente, separe um tempo, decida separar um tempo diário de conexão com Deus e silêncio, e um tempo semanal de adoração a Deus junto com a comunidade. Separe esse tempo. Deixe Deus renovar a tua alma em meio à correria do dia a dia. Tenha esse momento de conexão. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!